Ô Pedrosa, novidade sobre a negociação do Vasco com o Thiago Mendes. Não chega a ser uma grande novidade assim. É um volante que o Vasco a gente nem falou disso aqui ainda, né? Buscando contratar, 33 anos. Não, a gente chegou a falar quando o Vinique estava aqui. Ah, tá. Que eu dei minha opinião e eu sou... Não é que eu seja contra, eu não gosto de falar que eu sou contra, mas eu jamais contrataria o Thiago Mendes. Ele tem 33 anos, ele tá voltando de lesão grave. É um jogador que tecnicamente é indiscutível, é bom jogador. Isso aí, não tô entrando nesse ponto. A questão é, o Vasco já tem jogadores, quando eu disse aqui, baleados fisicamente. É o Jair voltando de LCA, é o Paulinho voltando de LCA, é o Hugo Moura que oscila o tempo inteiro. São jogadores que já têm uma idade mais avançada, chegando ali perto dos 30 anos. Então, assim, o Vasco vai contratar outro volante de 33 anos? Eu não consigo entender como isso é um movimento correto. Agora, o que estava faltando para essa situação era acertar o tempo de contrato. O Thiago Mendes queria 2 anos e meio e o Vasco queria só 1 ano e meio, ou seja, até o final de 2026. Justamente, e aí foi o que eu ouvi de uma fonte da diretoria, para você conseguir se resguardar um pouco, no sentido de, cara, se esse cara não entregar, pelo menos o contrato dele vai até o final do ano que vem e segue a vida. Mas, repito, não seria a contratação que eu faria. Só que eu tenho certeza também que o Fernando Diniz, por exemplo, que é um cara que gosta de recuperar jogador, gosta de confiar em jogador, que talvez não esteja tão, digamos assim, pronto para o momento, o Fernando Diniz vai pegar esse cara e vai tentar fazer ele jogar. Vou repetir aqui, o Thiago é muito bom tecnicamente. Ele sai aqui do futebol brasileiro, ele começa no Goiás, se eu não me engano, ele passa pelo São Paulo e vai muito bem. Ele vai para o futebol francês, faz boas temporadas, sendo que ele teve uma lesão grave e ele jogou pouquíssimo lá pelo Al Rayyan, se eu não me engano, que é o time do Catar. Então, assim, é um jogador que eu não consigo olhar e falar assim, opa, vamos lá, essa contratação vai fazer 40, 50 jogos pelo Vasco na temporada. Eu prefiro saúde do que muitas vezes a incógnita. A gente tem a despedida de Dimitri Payet, daqui a pouco a gente vai botar a arte aqui do ADF. Vamos fazer o seguinte, vamos botar a primeira arte do clássico, definido também data e hora e local, né? O Vasco vendeu o mando de campo para Brasília, para o Mané Garrincha. Então, sábado também, dia 12, 18h30, Vasco e Botafogo, já retomando o campeonato, o bicho pegando num clássico carioca. E aí, agora sim, a gente tem a despedida de Dimitri Payet, Fernandão, que teve lá seus momentos, né? Com a camisa do Vasco, mas deu adeus ao gigante da Corina. Passei a vida inteira ouvindo falarem da cidade maravilhosa e o que eu nunca poderia imaginar é que um dia eu faria parte dela e ela de mim. Aí ele agradece ao Vasco, agradece todo o apoio, todo o amor, toda a energia do Rio de Janeiro. Não é um adeus, é um até breve. A cidade que tem o Cristo de braços abertos está sempre pronta para receber de volta, né? E eu sinto que minha alma agora também é carioca. Aqui é Vasco, Dimitri Payet, que é o gringo mais carioca que eu conheço, Fernandão. GV, enfim, não é tão difícil gostar do Rio de Janeiro, mas o Payet foi muito importante em 2023. A gente sabe o que ele representou naquele ano com relação ao Vasco, brigando contra o rebaixamento. Chegou num momento difícil de mudanças, de adaptação. O cara que vem da França é tão difícil quanto um brasileiro que vai morar lá, mesmo com boas condições, que são as condições que os caras vêm pra cá também, mas se adaptar ao jogo, ser importante como ele foi, com dificuldade física, meio gordinho, mas tecnicamente ele foi o suficiente para ajudar o Vasco a sair da segunda divisão. Enfim, que ele seja feliz e o Vasco precisa de muito, mas muito de um novo meia que possa dividir com o Felipe Coutinho ali essa função. E é bom lembrar que o Coutinho não tem contrato, hein, para esse jogo contra o... Contra quem? Contra o Botafogo? Pode ser que ele não jogue. Tem que resolver, tem que sair no bid, né? Amanhã a gente vai falar com mais calma. O Vasco está atrás do Minda, atacante equatoriano da seleção equatoriana, que joga no Cercle Bruges, da Bélgica, que é o primo pobre do Clube Bruges, né? Que é aquele que normalmente disputa competições internacionais. A gente está só passando aqui rapidinho, amanhã a gente vai trazer um pouco mais sobre ele, mas só para dar um gostinho pro torcedor do Vasco. Olha lá, o Cercle Bruges é o preto e verde. O estádio fica preto e verde, quando é o Clube Bruges, o estádio fica preto e azul. Olha o gol dele, olha o gol dele. Olha o torcedor do Vasco com os olhinhos brilhando já. Esse aí é o Minda, Alan Minda, atacante. O atacante Lloyd Augusto foi liberado dos treinamentos pelo Vasco para resolver problemas familiares. O jogador estava treinando normalmente desde a reapresentação da equipe, mas agora com essa liberação ele vira dúvida para o amistoso do próximo sábado contra o Montevideo Wanderers, que acontece lá na Arena das Dunas, em Natal, às 5 da tarde. Nos bastidores, o Vasco trabalha para regularizar a situação do Coutinho, lembrando que o
o contrato dele com o Cruz Maltino se encerrou no dia 30 de junho, na última segunda-feira. Agora o Vasco tenta regularizar a situação do jogador, ele que continua treinando no CT Moacir Barbosa, com uma liberação do Aston Villa, clube que detém os direitos econômicos do atleta. Coutinho então conversa com o clube inglês para uma rescisão contratual. Caso isso não aconteça, não está descartada também a possibilidade de um novo contrato de empréstimo até o fim do ano. Outra situação que a diretoria do Vasco trabalha também é pela contratação do volante Thiago Mendes, que estava no Al Rayyan do Catar. As partes seguem conversando para chegar num denominador comum. O jogador de 33 anos estava fora do Brasil há 8 temporadas e é um velho conhecido do novo diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes. Após o amistoso deste sábado, o Vasco volta a campo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no dia 12 de julho, lá no Mané Garrincha, em Brasília. Vamos falar do Vasco da Gama? Tem reforço vindo aí, hein? Thiago Mendes, praticamente acertado. Até brinquei no destaque porque depende agora da família dele. Leia-se a esposa. Como o Jorginho passou para vir pro Flamengo, por exemplo, né? A esposa teve que ser convencida. E faz parte, né, gente? Isso é uma coisa absolutamente normal. Mas deve vir com 2 anos e meio de contrato o volante Thiago Mendes. A gente falou dele, né? Surgiu no Goiás, teve destaque no São Paulo, foi pra França e vindo para o Fluminense. Vindo para o Vasco da Gama, para esses 2 anos e meio de contrato. Pelo menos até aqui tudo acertado. Falta assinar, obviamente, mas tudo indica que vai ser o primeiro reforço do Vascão para essa janela do meio de ano. Felipe Coutinho, cara, tem uma dívida, falamos ontem dessa dívida, e os valores que estão sendo falados superam 4 milhões de euros. Então é um valor. Que dívida é essa, né? Vamos ser sinceros, uma grana que o Aston Villa segurou para ver qual seria a do Coutinho. É direito de imagem, bônus, essas coisas, né? Bicho acumulado, esse tipo de coisa. Agora, Coutinho vai querer abrir mão desse valor para rescindir? O Aston Villa deve usar isso como fator de negociação. Então, vamos ver nos próximos dias. É um valor alto, né? 4 milhões de euros, supera aí 25 milhões de reais, para saber se o Coutinho vai de fato aceitar isso e rescindir, se vai conseguir entrar num acordo ou não. De certa forma, ele vai abrir mão de 1 ano de contrato, salário de 1 ano, o salário dele lá é um salário alto, né? Superaria 1,5 milhão, assim, de libras, inclusive, na época. Era um valor muito alto. É um valor muito alto para a realidade nacional. Ele abriu mão de muita parte disso para jogar no Vasco. Vamos aguardar, mas essa questão do bônus é o que está travando nesse momento. 4 milhões de euros de dívida que o Aston Villa tem com o Felipe Coutinho, para saber se ele vai seguir no Vasco ou não. Tudo indica que sim, mas tem que ver se ele vai estar disposto a abrir mão dessa grana. Você falou do Thiago Mendes essa semana rapidinho, Gabriel Farias, pra gente fechar e falar dele. Te agrada esse primeiro reforço pro Vasco? Agrada. Tem uma carreira bem legal, é óbvio que a gente perde um pouco o referencial quando o atleta deixa o país. 8 anos na França. Na França, até um nível bom, não é uma liga, né? De ponta, né? Um campeonato alemão, um campeonato espanhol, não é uma Premier League, mas tem um bom nível de disputa. Ele vinha atuando no Catar. A gente já debateu aqui, o que mais preocupa é o número baixo de jogos. Nas últimas 2 temporadas, 30 e poucos 31 jogos. 31 jogos. É um número baixo. Aqui no Brasil, o Vasco já tem mais de 31 jogos no esse ano. Não significa que ele precisa atuar em todas as partidas do Vasco. Isso preocupa mais. Isso é só uma preocupação que a gente tem, mas quem tem que carimbar isso ou não é o clube, quando contrata. O clube, ele não só se interessa pelo jogador e vai lá e assina um contrato. Ele busca o histórico, ele recebe exames do clube no qual o atleta está jogando, ele vai realizar novos exames aqui e vai entender se o atleta tem condição ou não de colaborar, analisando só a qualidade técnica e as principais características que o Thiago apresentou, até aqui na época em que ainda atuava no futebol brasileiro. Eu acredito que pode ser um bom reforço, sim. Informação importante para torcedores de Corinthians, Santos e Vasco. Esses 3 clubes já iniciaram conversas com um bilionário angolano chamado Mário Gomes. O Mário se tornou bastante rico a partir da criação de uma empresa na Califórnia que explora petróleo e diamantes. E mais recentemente, o Mário passou a fazer negócios na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, e a partir daí decidiu começar a investir no futebol. O primeiro movimento dele foi de adquirir a SAF do Nacional Atlético Clube. Esse negócio está praticamente fechado, os valores não foram revelados, mas ele está adquirindo 70% das ações dessa SAF por 10 anos e pretende fazer do Muriaé um dos principais times do estado. Muriaé que acaba de cair da 2ª para a 3ª e última divisão do Campeonato Mineiro. Pois bem, o The Monaco Group,
que é o grupo do qual o Mário Gomes é dono, também pretende criar um fundo de investimentos para ser aplicado em contratações no futebol brasileiro. Vou te explicar o modelo que ele pretende e que inclusive já foi apresentado para dirigentes de Corinthians e também Santos. Há uma conversa preliminar com o Vasco que pode nos próximos dias avançar. Esse fundo de investimentos pretende ser utilizado na aquisição de jogadores que estejam despontando. Não necessariamente esses caras precisam ser contratados pelo Muriaé. Alguns dos direitos econômicos podem até ser repassados ao clube de Minas Gerais, mas a ideia é que esses atletas sejam utilizados em algum clube com quem Mário Gomes tenha parceria. Repare que não tem nada a ver com a SAF, e sim com um outro movimento. A SAF é exclusiva do Muriaé, mas ele também está disposto a auxiliar, a se tornar meio que um investidor em algum clube grande do futebol brasileiro, e hoje as 3 maiores possibilidades são de Corinthians, Vasco e Santos. Surge um menino muito bom no interior de São Paulo. O Corinthians, o Santos ou o Vasco não tem dinheiro para contratar. Esse cara aporta o dinheiro, fica com um percentual de uma venda futura importante. Esse jogador é colocado em um desses 3 clubes com os quais o Mário pretende estabelecer parceria e depois, quando for vendido, o Mário fatura em cima do lucro dessa negociação. Importante contar que quem o apresentou ao Santos foi o Orlando Rolo, que já foi presidente do Peixe. Mário Gomes também pretende criar uma rede de clubes pelo mundo, basicamente o que faz John Textor, entre outros. Inclusive, o empresário angolano já tem negociações para aquisição de um time na Espanha e outro na Itália, conforme forem surgindo novidades. Vou contando para vocês. Combinado? Se é Vasco